Filho, propriedade de vós. Ó Maria, sende minha mestra, de Cristo para Cristo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados serei quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas, aliás. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, aqui é as bens-aventuranças que está no livro de São Lucas, mas também está mais bem explicado aqui no livro de São Mateus, né? Aqui são 4 bem-aventuranças, né? Bem-aventurados. Bem-aventurança. E 4 ais, né? Bem-aventurança quer dizer, parabéns, estamos no caminho certo, né? Os pobres em espírito, não é os pobres de bens materiais, não, né? É os pobres em espírito. Bem-aventurado vós os pobres, né? Porque vosso é o reino dos céus, né? Aqui está falando dos pobres, aquelas pessoas que reconhecem que dependem de Deus, né? Porque tem pessoas que não reconhecem que é dependente de Deus, né? Não quer saber da igreja, não quer saber do próximo, não quer saber da palavra de Deus, né? De ouvir, assim, de vir para o texto, de vir para a missa, a pessoa já acha que é capaz de tudo, né? Já sabe de tudo, né? Então, o reino de Deus é para esses pobres, que se humilham para as pessoas. Apesar de, mesmo tendo bens materiais, mas tem aquelas pessoas humildes que ajudam as outras, né? Não tem nada a ver com bem material. Jesus, ele não é contra a gente ter as coisas. Como disse naquele evangelho de domingo, né? Eu vou já ler um trechinho aqui. Tem pessoas que não querem saber de Deus, da palavra de Deus, porque coloca em primeiro lugar as coisas do mundo, né? Ela acha que já tem de tudo, não precisa de Deus, não precisa de mais nada. É aquilo ali, essas coisas do mundo que tem data marcada para vencer, né? E nós temos que estar ligados nas coisas de Deus, porque é lá que nós iremos voltar, né? Nós viemos de lá, de Deus, e para Deus nós voltaremos, né? Então nós temos que fazer a nossa morada lá. E é assim, através dessa vida cristã aqui na terra, né? Sendo discípulo de Jesus, atendendo o chamado de Jesus, né? Bem-aventurado vós os pobres, bem-aventurado vós que agora tendes fome, né? Porque sereis saciados, né? Quantas pessoas que passam fome, né? Neste mundão por aí, né? E pessoas ricas que têm de fartura, sobrando, né? Aí Jesus diz, para os ricos que têm sobrando, e não olha para os pobres, né?
Ele diz, ai de vós ricos, porque tendes de fartura, porque vai passar fome. Vai chegar o dia de passar fome, de faltar, né? E os pobres, ele diz, bem-aventurado, porque vai chegar o dia, né? Da pessoa ganhar a salvação, chegar na eternidade, né? Chegará o dia de que Deus vem socorrer essas pessoas que estão passando fome. Que aqui ele está dizendo para o discipulado dele, né? São os discípulos deles, aqueles que seguem ele. Né? Bem-aventurado vós que agora chorais, porque havereis de rir, né? Quantas pessoas chorando nesse mundo, né? Às vezes por dentro, né? A gente não sabe o que é que a pessoa... Eu sei o que é que eu sinto, né? Mas às vezes eu não conto para o outro, né? E mesmo assim é vocês aí, é cada um de nós, né? Quantos mágoas que a gente tem, dor, né? Tristeza, como a gente vê aí, por aí, né? As pessoas entrando em depressão, né? A depressão, a ansiedade, que é a doença do século, a doença desses tempos de agora, né? Que atinge muito das pessoas. E se a gente não tiver cuidado também, a gente cai. É por isso que a gente tem que rezar, pedir a Deus força no Espírito Santo de Deus para que a gente supere, né? Que é muito difícil a gente estar de pé quando Jesus vier, né? Buscar a sua igreja, porque coisas virão, coisas assustadoras virão para tirar a gente da igreja, para a gente desviar, para a gente se amarelar, né? Uma semente que caiu no terreno pedregoso. O sol bate, né? E aquela plantinha, aquele feijãozinho amarelo e murcha, porque ele não tem raiz, né? Assim a gente, quando não reza, quando não tem Deus como o nosso Criador, o nosso Pai, e sim a gente deposita a confiança nas riquezas do mundo, né? Que tudo vai se acabar, tudo é da terra, né? Tudo tem data marcada para vencer. Então devemos alegrar em Deus, né? Porque assim a gente vai se enquadrar nesses bem-aventurados, né? Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos insultarem, vos amaldiçoarem, expulsarem, por causa do nome de Jesus Cristo, né? Quando a gente é odiado, às vezes a gente é expulso, amaldiçoado, né? As pessoas caluniam, diz as coisas, que a gente vê muito isso, né? Principalmente quem prega nas redes sociais, nos comentários, né? Quando a pessoa prega a verdade. Agora, os falsos profetas, eles são bem elogiados, né? Eles são bem aplaudidos, né? Porque eles pregam coisas, assim, é riqueza, é aquilo que interessa às pessoas aqui na Terra, né? Por isso eles são bem aplaudidos, né? Aqui vai falar, ai para essas pessoas, né? Vem aqui, mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, que fica se rir, né? Tem coisa de fartura a ponto de ficar se rindo aí até com o tempo aí, porque tem de tudo, né? Porque tereis luto um dia vai ter lágrima, vai chegar o dia. Ai de vós que todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas, né? A gente vê muitos falsos profetas sendo aplaudidos aí nas praças públicas, né? No Brasil afora aí. A gente vê que o que eles pregam é o contrário do que Jesus ensinou. E eles são bem aplaudidos por isso, né? Porque eles pregam coisa da terra, que faz a vontade das pessoas e não a vontade de Deus, né? São coisas terrenas que têm data marcada para vencer. E é isso que as pessoas querem. A maioria que eu estou falando, né? Quem é discípulo de Jesus, como disse no Evangelho de domingo, não vai nessas conversas, não. Vai no que o Evangelho diz, né? E se você for insultado, for perseguido, for amaldiçoado, for caluniado, expor, né? Muita gente
muitas das vezes a gente vai ficar triste, né? Vai ficar chorando, querendo rebater, e Jesus pede para a gente ficar alegre. Porque ele diz parabéns, porque era assim, foi assim que fizeram com os profetas lá atrás, né? Fizeram com eles, os profetas verdadeiros. Já os falsos profetas, eles são aplaudidos, né? E quando a gente está lendo a palavra de Deus, do jeito que é aqui que Jesus diz, tem muitas pessoas que não gostam, não vai gostar aí. Mas se você pregar aqui a igreja, dá um carro, dá uma moto, dá um emprego bom, pode vir para cá que você é curado em cima da hora, aí aquela igreja ali, ela é lotada de gente, né? E eles são bem aplaudidos por isso. Mas o que na verdade eles querem é enriquecer a si próprio, né? E agradecer o nome deles, né? Eles não colocam imagem assim, de imagem dos santos, mas colocam imagem deles naqueles vídeos, né? Para o povo adorar, né? Então, bem-aventurados vós que agora passam por necessidade, porque um dia a gente vai encontrar a graça. Bem-aventurado quer dizer, parabéns, vocês estão no caminho certo. Já esses ais, né? Os que têm de fartura, os que não querem saber, Jesus vai dizer, ai de vós. Ai é uma coisa ruim, né? Significa o contrário de bem-aventurado, né? Quando você sente assim uma coisa ruim, uma dor, por exemplo, qualquer coisa ruim, você diz ai, né? Quando você tem uma dor, por exemplo, tem um susto, qualquer coisa ruim, você vai dizer esse ai. Então isso significa uma coisa que é o contrário dos bem-aventurados, que um dia irão encontrar alegria de fartura. Irão encontrar aquilo que elas estão passando agora, sentindo falta agora, né? Vivendo no caminho certo e passando por necessidade. Mas um dia vai chegar a vez dela, né? Dela, porque Jesus vem dar de fartura, de sobra, a salvação eterna, né? Esse dia vai chegar. Pois é, naquele evangelho de domingo, né, ele disse bem assim: grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs, até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo, né? Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. É Jesus dizendo para nós, né, que os discípulos dele hoje é nós. O chamado é para nós. Mas é preciso nós desapegar até de nós mesmos, de nossos pais, nossos irmãos, né? De nossos filhos, porque tem gente que diz bem assim: eu não vou para a igreja porque eu estou cuidando do meu filho, eu estou aqui com a minha esposa, eu estou aqui cuidando de meu pai, eu estou cuidando de eu mesmo, né? Eu estou aqui deitado no sofá, assistindo o celular. O que é que eu quero com a igreja? Então não presta para ser discípulo de Jesus, né? Aí ele encontrou duas parábolas, né? Que eu vou falar apenas numa aqui para vocês entenderem, né? Aquela da construção da torre, né? A pessoa que vai construir uma casa assim, a pessoa vai construir. Se ele não se sentar primeiro e calcular o que é que ele vai gastar, né? Se ele tem o suficiente para terminar, começar por os alicerces e terminar. Se ele não se sentar para fazer os cálculos, ele só faz entrar de cabeça aí, né? Sem saber se de nada, se vai dar, se o que ele tem é o suficiente para começar e terminar. Então ele vai ficar no meio do caminho, ele vai parar a construção lá, a casa, né? Porque ele não calculou se ele tinha. Então ele é uma pessoa assim, que não quer gastar, né? É uma pessoa segura demais, que não quer gastar o que tem. Então vai parar na metade e o povo vai mangar. Fulano começou a casa, começou o muro, como eu comecei um ali, não terminei nunca. Começou e não terminou, né? Assim é nós na nossa vida cristã. Se a gente não deixar as coisas do mundo, mesmo que seja
pessoas, né? E nós mesmos. Se a gente não deixar por Jesus, se a gente não tiver Jesus em primeiro lugar, então a gente vai ficar no meio do caminho, né? Como muitas pessoas que andavam para a igreja não andam mais, porque não calculou. Muitas pessoas que eram crentes, né, que eram católicos, e abandonou, porque não fez o cálculo. Aí os outros vão ficar dizendo, fulano era católico, era da igreja, era do texto dos homens, e cadê? Acabou, ficou no meio do caminho. Porque ele não calculou, né? Então a gente tem que ouvir primeiro a palavra de Deus, sobretudo o sermão da montanha, né? Que aqui é o começo do sermão da montanha. Está do capítulo 5 ao 7 de São Mateus, né? Que começa com as bem-aventuranças. Então temos que ouvir isso e saber o que é que Jesus quer de nós. Porque caso contrário, é como essa pessoa que construiu a casa sem fazer os cálculos, se ele tinha condição de começar e terminar. Pois nós temos que ver o que é que Jesus quer de nós, para nós não desistir na metade do caminho, né? Abandonar a igreja, porque não aguenta, não suporta o que Jesus quer que nós pratiquemos, né? Então o discípulo verdadeiro, ele tem que observar isso aí, né? Então temos que amar primeiro Jesus em primeiro lugar, é o mandamento. Não é que ele está mandando abandonar o pai, a mãe, os filhos, não é isso não. A gente tem que cuidar, até que isso aí faz parte do mandamento, né? Amar a Deus em primeiro lugar e o próximo em segundo. Ele não está mandando abandonar, porque tem pessoas que colocam as coisas do mundo, as riquezas, uma pessoa de casa, que seja a mulher, que seja a esposa, que seja os filhos, que seja a pessoa mesma, né? Ela coloca em primeiro lugar. Aí não quer saber da igreja, não quer saber de Jesus, porque está cuidando daquela pessoa, né? Muitos não vêm porque está conversando com as pessoas por aí nas calçadas e não quer abandonar as pessoas. Então ele diz, não presta para ser discípulo dele, não presta para ser discipulado de Jesus, porque fica no meio do caminho. Então, em primeiro lugar, as coisas de Deus. Então é assim que a gente vai até o fim, né? Até a vinda dele. A gente vai começar a casa e vai construir. Isso é a nossa vida cristã. Nós não iremos desistir, a gente vai até o fim, né? Até a vinda dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.